paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 11, Epístolas Paulinas 3, capítulo 9, 2 Timóteo. No capítulo 8, amados, 1 Timóteo, parte 2, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1. Como combater a apostasia? Qual a definição de Paulo de uma verdadeira viúva? Tópico 2. Conselho para o homem de Deus. Quais as 3 descrições dos falsos mestres, em 1 Timóteo, capítulo 6. E hoje, no tópico 1, introdução à epístola de 2 Timóteo. Amados, depois de escrever 1 Timóteo e Tito, provavelmente Paulo viajou para a Espanha. Neste período, a igreja, por toda a Ásia, sofreu um período de grande perseguição sobre o reinado do imperador Nero. Foi durante esse tempo que 2 Timóteo e 1 Pedro foram escritas. O acontecimento que iniciou a perseguição geral foi o incêndio de Roma. Amados, os historiadores afirmaram que Nero ordenou que ateasse fogo às partes mais pobres de Roma para poder reconstruí-la. O incêndio, iniciado por sua ordem, não pôde ser controlado e a maior parte da cidade foi destruída. Os romanos, prestes a uma rebelião, enfureceram-se por causa disto. Nero, então, procurou um bode expiatório para culpar pelo seu ato, e os escolhidos foram os cristãos. A seguir, ele ordenou que o exército perseguisse e matasse os cristãos para desviar a atenção quanto à sua culpa. Mas observe, Nero era um homem ímpio e cruel. Já matara seu irmão, a sua mãe e até mesmo a sua esposa, Otávia, e não hesitou em ordenar a morte de dezenas de milhares de cristãos, que foram aprisionados em grande número e morreram de mortes cruéis, tais como crucificação, ataques por animais selvagens em arenas e queimados vivos em fogueiras. Amém? Ao voltar da Ásia Menor, o próprio Paulo tornou-se vítima dessa perseguição, capturado e levado para Roma para julgamento e execução. Observe, Paulo sabia que morreria brevemente e, preocupado com o futuro da igreja, escreveu a Timóteo pela segunda vez, encorajando-o a continuar proclamando o evangelho, apesar da grande apostasia daqueles tempos e a grande perseguição. Paulo provavelmente foi decapitado sob o governo do imperador Nero, em 67 depois de Cristo. A 2 Timóteo é considerada a carta mais terna e tocante de Paulo, contém suas últimas palavras registradas. Mas observe, Paulo se mostra triste ao falar dos que abandonaram a fé, mas também manifesta triunfo quando encoraja Timóteo a pregar o evangelho, esperando o dia de Cristo. Esta segunda carta a Timóteo foi escrita quase 5 anos após a primeira. Paulo viajara muito, voltando a visitar as igrejas que havia fundado. Parece que foi preso em Troas e levado prisioneiro para Roma. Ele afirma que estava aprisionado e tendo Lucas como seu único companheiro. Aparentemente, a igreja de Roma ocultou-se devido à feroz perseguição do império, e ninguém sabia onde Paulo se encontrava. Onesíforo, um crente de Éfeso, teve de procurá-lo entre os milhares de prisioneiros em Roma. A carta é caracterizada pelos temas da perseguição fora da igreja e das falsas doutrinas dentro da igreja. A exortação final de Paulo ao jovem ministro é que ele se concentre nas escrituras e na sã doutrina que elas contêm. Enquanto aguardava sua execução, Paulo não se preocupava com seu próprio destino, mas com o da igreja. E, amados, ele escreveu esta carta para lembrar Timóteo de sua grande responsabilidade em pregar e preservar a sã doutrina, especialmente tendo em vista a apostasia crescente promovida pelos falsos mestres, além da perseguição do Império Romano. Paulo também queria que Timóteo viesse a Roma para uma visita final e receber mais instruções. A carta foi escrita pouco tempo antes da execução de Paulo por Nero. Já que Nero morreu em junho de 68 Anno Domini, ou depois de Cristo,
Provavelmente esta carta foi escrita em 67 depois de Cristo, dentro de um calabouço de Roma. Observe a orientação. Os crentes edificados na fé e na palavra perderiam o medo da perseguição e, tendo sabedoria, perceberiam o engano dos falsos mestres. Com isso em mente, Paulo escreveu uma carta a Timóteo, lembrando-lhe da responsabilidade de um obreiro para com a palavra de Deus. Os seguintes versículos resumem 4 responsabilidades de um pastor ou líder de igreja para com a palavra de Deus. Capítulo 1. Guarda a palavra. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo, que habita em nós. Capítulo 1, versículo 14. Capítulo 2. Ensina a palavra e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 3. Permanece na palavra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Capítulo 3, versículo 14. E para nós encerrarmos, capítulo 4, prega a palavra. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Capítulo 4, versículo 2. Na próxima aula, tópico 2. Guarda e ensina a palavra. O que Timóteo foi instruído a guardar? Qual é o santo ministério do ensino da palavra de Deus? Amém, amados? Então, observe. A preocupação de Paulo com a igreja e não com o sofrimento que ele estava passando, nem pela execução que ele iria enfrentar, mas preocupado com o crescimento da igreja. Que nós também tenhamos essa preocupação em levar o evangelho a todas as criaturas e com o crescimento da igreja, né? E com a pregação da sã doutrina, que nós, nos nossos tempos de hoje, estamos precisando disso. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tiver dúvidas, vai nos comentários e faça ali o seu questionamento. Vamos divulgar o canal e alcançar um número maior de pessoas e que a palavra possa tocar o coração de todos. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula.